Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira. As Escrituras interpretam as Escrituras, algo fascinante a gente vai analisar hoje, hein? A primeira pergunta que fala da quarta é: como Jesus se referiu às Escrituras para explicar quem ele é? Bem, aqui a gente viu em Lucas capítulo 24, verso 27, a gente já viu esse texto antes, e verso 45, 44 e 45, a gente já analisou, que é, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, ele começou a explicar o que as escrituras falavam a seu respeito. E ali em 44 e 45 do capítulo 24 de Lucas, ele fala a mesma coisa, só que agora para os apóstolos, para os discípulos ali. Ele fala começando por Moisés, os profetas e os salmos. Ele explicou tudo ali a seu respeito, estaria escrito na palavra, ou seja, ele estava usando a palavra para interpretar as profecias cumpridas com respeito ao Messias. E essa tabelinha que eu irei colocar para você agora é extraordinário, como a Bíblia ela se encaixa perfeitamente e ela se interpreta por si só. Bem, a gente vê aí as promessas messiânicas, que é referindo ao Messias, sobre os eventos que aconteceu com o Messias, o que ele ia fazer aqui. Bem, a gente vê profecia, anúncio e cumprimento. A primeira seria descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Está aí em Gênesis capítulo 28, verso 14. E o cumprimento ali é Mateus capítulo 1, verso 1 ao 3. Nasceria em Belém, Miqueias capítulo 5, verso 2. E Lucas capítulo 2, verso 4 a 7, Jesus nasce em Belém. Nasceria de uma virgem, Isaías 7, 14. E Mateus capítulo 1, verso 18 e 23, e Jesus ali nasce de uma virgem, que é a Virgem Maria. Ao tentarem matá-lo, muitos meninos morreriam. Isso já estava escrito na palavra e ela vai se explicando por si só. Está ali em Jeremias capítulo 31, verso 15, e em Mateus capítulo 2, verso 16 ao 18 ali, era a matança dos primogênitos ali das crianças que seriam mortos. E Jesus ele se encaixava na faixa etária de idade para ser morto ali. E automaticamente ele teve que fugir para o Egito, para o Egito e junto com seus pais e ficar um bom período de tempo ali. E seria ungido pelo Espírito Santo, o Messias. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. E Lucas capítulo 4, verso 17, fala ali do batismo de Jesus. Bem, a gente analisamos agora e teria uma missão na Galileia. E Isaías capítulo 9, do 1 ao 2, e Marcos capítulo 1, verso 14 ao 15, fala dessa missão que ele foi fazer na Galileia. Seria rejeitado por alguns compatriotas, Isaías 53, verso 3, e João capítulo 1, verso 11 ao 12. Seria recebido por quase todos como rei e Messias, Zacarias 9:9, Isaías 62:11, e o cumprimento Marcos, capítulo 11, verso 1 ao 11. Então, esse foi as profecias sobre o Messias. Então, Jesus provavelmente citou alguns textos desses aqui para aqueles dois discípulos do caminho de Emaús e para os seus discípulos ali na casa. Tem mais textos sobre a profecia messiânica, mas esses são alguns do que falava a respeito de Jesus que viria aqui à Terra. Agora, outro texto bem importante está em Apocalipse capítulo 12, e é um texto um pouco diferente dos outros, porque é recheado de símbolos, e diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida, gritando com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. Então, esse texto é recheado de símbolos. E aqui você não pode dizer: eu acho que essas cabeças não sei o que, eu acho que essa mulher não sei o que. Não, a Bíblia, ela por si só interpreta e ela diz o que significa esses símbolos. Olha só essa tabelinha agora aí que estarei colocando para vocês. Tabelinha de convenção: animal significa rei ou reino, Daniel capítulo 7, verso 17 e 23. Mulher significa igreja, Efésios capítulo 5, verso 23 e 32, Jesus comparando ali com a igreja como sendo a noiva e ele o esposo que viria. Ou seja, Jesus comparando uma mulher como sendo a igreja. Por isso que vem Apocalipse. Água significa povos, Apocalipse 17, verso 15.
que fala a besta que saiu do mar, ali a multidão de pessoas. Agora, Apocalipse 17 fala, a mulher que viste que está sentada sobre as águas, essas águas são povos, multidões, nações e línguas. Um dia representa um ano, Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, e Números capítulo 14, verso 34. Vento significa guerra, Jeremias 51, do 1 ao 5, chifre, poder, rei ou reino, Apocalipse 12, 17. Tempos significa anos, Daniel 11, verso 13. Dragão significa diabo, Apocalipse capítulo 12, verso 9. Cordeiro significa Jesus, que é 1 João 1,9, Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Caudas significa falsos profetas, Isaías capítulo 9, verso 15 é o significado. Estrelas significa mensageiro, está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 4 e Daniel capítulo 12, verso 3. E para finalizar, Apocalipse não significa destruição, significa revelação. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 1. Então a Bíblia ela é extraordinária em todos os significados. Ela se explica por si só. Não há importância de você querer dizer eu acho, eu penso. Não. Se você estudar a Bíblia, ela vai explicar detalhadamente cada texto que você acha difícil. Ela mesma vai interpretar para você e vai dizer o que significa. Agora, ao pensar em uma doutrina como o estado dos mortos, concentra-se em poucas passagens escolhidas, poderia levar ao erro. Porque é importante ler tudo o que a Bíblia diz sobre um assunto para entender melhor o que ela ensina. Isso é importante demais. Você não pode pegar um texto isolado e querer interpretar e colocar algo sobre esse texto. Não. Você pega esse texto e vai comparar texto por texto com respeito ao mesmo tema, e aí você vai ter uma conclusão concreta da palavra de Deus e ela vai explicar para você detalhadamente o que significa. Agora, que nessa manhã você possa sempre entender isso. A Bíblia já explicou que o Messias viria, ele veio para nos salvar e ele deu a vida por mim e por você. Está nesse livro maravilhoso o segredo para a vida eterna. Então procura estudá-lo, procura guardar em seu coração. Oremos conosco nesse exato momento. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme em tua presença. Fica conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.